Primeiro, abra a tua Bíblia. Primeiro nós falamos sobre o levar a cruz. Falamos sobre esta palavra que hoje nós falamos com tanta facilidade, mas no período do Império Romano que estava dominando, uma pessoa de sã consciência não ousava falar a palavra cruz, porque a cruz era um escárnio, era exatamente um método doloroso que o infeliz ou o infrator, certo? Ou o anarquista, ou o rebelde, ele morria. Então, Jesus Cristo ele vem falando sobre quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, sabendo que nós vamos ser escarnecidos por este mundo. No versículo seguinte, ele diz que quem quiser vir após mim, ele ganha a vida, certo? Ele perde e ganha, ao mesmo tempo é melhor do que ganhar o mundo e perder a sua vida. Depois ele fala sobre o cuidado que nós devemos ter com a nossa alma. Então nós falamos aqui pela última vez, isso há 15, foi 20 dias atrás, ele fala sobre que proveito tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós falamos aqui sobre este elemento, certo, que faz parte de nós, que é a nossa alma, a nossa vontade, a nossa consciência. Aí vem, nós falamos sobre a Bíblia Sagrada se referindo à alma da forma biológica, que fala sobre o sangue. Paulo, ele falando sobre a alma, se referindo a indivíduo, a pessoas. Toda a alma esteja sujeita às autoridades. Romanos capítulo 13. E nós observamos que a Bíblia Sagrada fala também sobre essa questão de alma concernente à nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa mente, enfim. Observamos, amados, em que Deus, quando fez o homem, ele fez o homem um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Vamos mais adiante. Ele diz também que daria o homem em troca de sua alma. Então, nós falamos aqui que tudo que devemos guardar o nosso coração. Presta bem atenção, guardar o nosso coração, porque dele sai exatamente a saída para a vida, procede a saída para a vida, certo? Se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós nos alimentamos, quando eu falo esse alimento, eu falo sobre a nossa mente. O que a nossa mente está absorvendo? Presta bem atenção. O que a nossa mente está absorvendo? Está absorvendo coisas boas ou coisas más? O que a nossa mente está absorvendo? Coisas que edificam ou coisas que destroem? Porque tem muita gente que a sua mente ele só alimenta de porcaria, certa porcaria literalmente, certa onde vivem os porcos, certa alimentando a sua mente, e isso, amado, prejudica todo o nosso corpo, isso prejudica toda a nossa vida, isso prejudica exatamente, nós paralisamos diante de tantas coisas ruins. Falando concernente essas coisas em que, com que nós estamos nos alimentando, tem um vídeo que eu passei aqui para os irmãos, certo, na escola bíblica dominical, concernente nós alimentarmos a nossa alma com a palavra de Deus. Escuta só. E pessoas que se alimentam, o homem quando lê a Bíblia, uma vez, diz os cientistas, os pesquisadores, que algo muito pouco acontece, nada acontece.
Quando ele lê 2 ou 3 vezes, começa a surgir alguma mudança, mas nada significativo. Mas quando o homem começa a meditar na palavra de Deus, pelo menos 4 vezes por semana, aí começa a haver uma mudança que chamou a atenção dos pesquisadores. Por quê? Porque ele diz que a mudança foi muito significativa e há uma expressão muito grande quando o homem ele se alimenta de coisas boas, se alimenta da palavra de Deus. E ele diz, olha, pessoas que se alimentam da palavra de Deus, o índice de pornografia ela cai. Por quê? Porque vai entrar o temor, certo? Pessoas que se alimentam da palavra de Deus, eles vão ter uma vida melhor e menos depressiva, certo? Ele começa a mostrar todo esse questionamento, toda essa ação. Por quê? Porque o homem passou a se alimentar de coisas boas. Olha, amados, uma casa de recuperação de drogados, escuta só, você pode gastar o dinheiro que você quiser gastar, certo? Mas se na casa de recuperação não tiver a palavra de Deus, a pessoa entra e sai e volta para o mesmo lugar. São raros aqueles que não voltam, certo? Agora, com a palavra de Deus, na casa de recuperação, esse número de libertos aumenta. Por quê? Porque observamos que o cidadão vai passar a temer e a se alimentar da palavra de Deus. Então observamos que precisamos ter cuidado com a nossa alma. Com o que é que você está se alimentando? Eu não estou falando comendo aquele cuscuz abençoado. Não, hoje eu comi aquele cuscuz abençoado com aquela charque abençoada. Foi hoje à noite, aquele cuscuz abençoado com aquela galinha abençoada, que foi cozinhada lá à tarde, certo? Eu não estou falando deste alimento, certo? Eu estou falando, escuta só, com que é que você está se alimentando a tua alma. Você está alimentando a tua mente com quê? Você está alimentando a tua vontade com quê? Se você estiver alimentando a sua vontade, a sua mente, a sua alma com coisas boas, você vai crescer. Veja o que é que Deus diz a Abraão. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de número 1. Muito conhecido entre nós. Mas lê aí, por gentileza. Gênesis 12 e 1. Lê aí, por gentileza. Na hora da mensagem não é hora de beber água. Eu gostaria, pastor Gomes, que o senhor fosse ver se tem alguém aí no pátio, que eu não quero ninguém no pátio da igreja, eu não quero ninguém lá atrás, certo? Vem para a igreja é para adorar. Eu vou voltar a falar aqui sobre isso, certo? Eu não quero ninguém lá atrás, eu não quero ninguém no corredor, certo? Então, põe para dentro da igreja, não vou dizer vá para casa, porque veio para ficar na igreja. Leia a minha santa, por gentileza. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Muito obrigado, irmã Nilda. Escuta só. Esta é uma recomendação do Senhor nosso Deus. Porque Abraão tinha de sair da sua terra, do meio da sua parentela, da casa de seu pai, para ir em direção a uma terra que Deus ia mostrar. Por que Abraão Deus mandou Abraão tomar esse posicionamento? Porque, amados, se nós não tomarmos certos posicionamentos, nós não crescemos.
Muitas vezes precisamos sair da mesmice. Sai. Esse sair aí, está lembrado que disse o salmista? Queres ser bem-aventurado? Queres ser próspero? Queres ser feliz? Não ande no conselho dos ímpios. Não pratique o que praticam os pecadores. E nem se assente na roda dos escarnecedores. Sai deste meio. Por isso que Deus disse a Abraão: sai da tua terra. A terra que vivia Abraão era uma terra idólatra. A terra que vivia Abraão era uma terra aonde o povo adorava outros deuses e não conhecia o Deus de Abraão, o Deus Jeová. Eu falei aqui em outro momento, por que nós não participamos de culto ecumênico? Porque nós não podemos compartilhar com pessoas a adoração, fala adoração, a nossa adoração com pessoas que adoram outros deuses. Isso Israel teve um grande prejuízo, quando começou exatamente a mergulhar no ecumenismo, ou mesmo em culto ecumênico. Vamos mais adiante. Então observamos que Deus disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio deste povo que não me conhece, sai do meio deste povo que tem outra linguagem, sai do meio deste povo que tem outro segmento. E esse sair é não praticar o que eles praticam, não adorar os deuses que eles adoram. Sai, Abraão. Outro ponto: sai do meio da tua parentela. Veja outra recomendação para Abraão, porque Deus queria fazer um povo para si, e no meio da parentela de Abraão ia ter muito problema. Do meio da casa de teu pai. Por quê? Deus estava dizendo que ia abençoar Abraão, e quando Deus abençoasse Abraão, o que era que ia acontecer com os familiares de Abraão? Abraão ia ter problema, certo? Permita-me por gentileza, e a primeira coisa que os familiares falam quando Deus destaca alguém é dizer assim: ele está roubando. Ele está fazendo isso. Mas pastor, não é um estranho não. A Bíblia Sagrada diz que o inimigo do homem está dentro de casa. Ou a Bíblia está mentindo? Ou a Bíblia está mentindo? Tá não. Sai, Abraão. Eu quero te abençoar. Eu quero fazer você crescer. Eu quero que você seja próspero. Agora sai. Se alimente de coisas boas, Abraão. Na terra de um dos caldeus, você vai se alimentar de porcarias. Está lembrado de Ló? Já pregamos aqui sobre Ló. Com quem Ló estava convivendo? Vamos mais adiante, porque eu quero concluir esse assunto. Então sai, Abraão. Então diz: olha, que proveito tem um homem ganhar tudo e perder a alma? Precisamos alimentar a nossa alma, a nossa vontade de coisas boas. Você pode dizer ao seu irmão: se alimente de coisas boas. E o homem alimenta a alma como? Ouvindo e vendo. O homem alimenta a alma como? Ouvindo e... Se os teus olhos forem mal, todo o seu corpo está perdido. E o acreditar vem pelo ouvir. O que é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo? Porque dessa forma nós alimentamos a nossa alma. Amém, amados? Amém, amados? Então diz ao teu irmão aí: tenha cuidado com o que você está vendo
e com o que você está ouvindo. Temos de alimentar bem a nossa alma. Amém, amados? Vamos mais adiante. Versículo de número 38. Olha o 38 aqui. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora, veja só, amados, como Deus se dirige, como Jesus Cristo se dirige aos discípulos, se referindo à geração que eles estavam vivendo. Ele diz uma geração adúltera, uma geração que muda as coisas, adultera as coisas. Olha para cá, por gentileza. Você já viu aquelas pessoas que gostam de adulterar a palavra de Deus? Falsos ensinadores, falsos mestres. Você já viu aquela pessoa que gosta de adulterar uma conversa para prejudicar a outra? Você já viu aquela pessoa que gosta de adulterar? Isso aí, amados, tem várias ferramentas nesse celular que você deu ao seu filho. Esse celular, porque seu filho não tem condições de comprar, porque ele não trabalha, ele só estuda, mas você deu um celular a ele. Você sabe qual as ferramentas, que ferramenta é essa que você deu ao seu filho? Pode adulterar vídeos, fotos, conversas, escritas, áudios. Tem como adulterar o áudio, pastor? A pessoa falando, como tem? Bota para lá, bota para cá, faz a montagem e começa a jogar aquilo que não existiu. Jesus Cristo chamou uma geração adúltera. Ele diz mais outra expressão, e essa aqui também é muito pesada, uma geração pecadora. Quando ele fala sobre essa geração pecadora, está falando de uma geração depravada, de uma geração corrompida, de uma geração que vive na iniquidade, e viver na iniquidade é praticar o erro sabendo que está errado. Esse é o pior que tem. A Bíblia Sagrada diz que Deus abomina. Eu vou fazer errado sabendo que está errado. Amém, amados? Geração adúltera e pecadora. Se diante dessa geração você se envergonhar de Jesus, naquele dia ele vai dizer: não vos conheço. A palavra vai ser forte para muitos, porque aí vai estar falando de uma morte eterna. Escuta só, e nós já falamos aqui sobre morte eterna, não vou aqui tocar no assunto, morte eterna. Vamos aqui. Olha, observamos que há um grande perigo de nos envergonharmos de Jesus. É muito bom, amados, e fácil ser crente aqui. E tem gente que mesmo aqui dentro não consegue ser crente. Lá vem pastor Abimael. Eu posso colocar um pouco de farinha? Posso ou não? Eliseu botou farinha e tirou o veneno. Posso colocar? Então vamos lá. Mesmo dentro da igreja, ainda envergonha Cristo. A Bíblia Sagrada nos diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele diz: eu escrevo a vocês porque vocês são carnal. Não era espiritual a igreja? Não falava línguas estranhas? E não profetizava?
e não tremia de poder, e não marchava. O senhor é contra pastor Abimael? Não. Você não crer mais do que eu nos dons espirituais. Eu creio que o Senhor Deus fala no meio do povo. Eu creio que Deus toma os seus instrumentos em profecia. Eu creio que Deus revela o que está oculto no coração do homem. Eu creio no Deus que opera prodígios e milagres em nosso meio. Eu creio. Você crê? Não mais do que eu. Agora Paulo diz, eu escrevo a vocês como carnal, porque vocês são carnal. E o que era que provava que existia carnalidade no meio da igreja? Porque por acaso vocês não vivem em contendas? Era uma igreja super dividida, era uma igreja de grupinhos. Eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Eu gosto de Paulo porque Paulo não grita. Paciente. Paulo ele fala lento e dá para eu entender o que ele está falando. Outro dizia assim, rapaz, eu quero saber de Paulo, rapaz. Paulo falou tão lento que o jovem estava na janela, dormiu, caiu e morreu. Embora depois ele assustou, mas morreu. Eu gosto é de Pedro. Pedro fala em mistério. Pedro, somente passando, a sombra dele, aonde pega, o enfermo ficar curado. Outro disse, eu não gosto de Pedro porque ele grita muito, ou mesmo porque fala muito de mistério, eu não entendo nada. Eu gosto é de Apolo. Apolo, ele é eloquente, pense no linguajar polido, e em pouco tempo ele entrega uma grande mensagem, ele faz uma mensagem rápida. O outro dizia, eu não gosto de Paulo, não gosto de Pedro, não gosto de Apolo. Esse negócio de estar conversando com homem, rapaz, de obedecer a homem, de estar debaixo de autoridade de homem, meu negócio é direto com Jesus. Aí, meu amado, esse daí era quem desgraçava a igreja. Por quê? Porque Deus chamou Paulo, Deus chamou Apolo, Deus chamou Pedro para aperfeiçoamento dos santos, e os que diziam ser de Cristo, diziam, o meu negócio é direto com Jesus. E essas pessoas que dizem que o negócio dele é direto com Jesus, ele faz coisa de acordo com a sua cabeça, eles esquecem do que disse os apóstolos. A Bíblia Sagrada diz que a igreja crescia na doutrina dos apóstolos. Aonde não há ordem, há desordem, há anarquia, há embaraço. E Deus chamou os seus santos obreiros para colocar a igreja em ordem. Mas a igreja estava uma confusão medonha, grande, envergonhando o evangelho. Alguns tinham dons espirituais, mas Paulo diz, vocês são carnal, porque vocês estão brigando. E o espiritual, amados, aquele que tem o Espírito Santo, ele é moderado. Vamos lá. Há um grande perigo de nos envergonharmos de Cristo. Qualquer que nesta vida se envergonhar de mim, também naquele dia eu me envergonharei dele. Quando isso pode acontecer? Se envergonhar de Cristo? Quando não deixamos as pessoas verem que cremos em Cristo e o aceitamos. Escuta só. Eu nego a Cristo quando eu escondo que sou seguidor de Cristo. Porque, amado, escuta só. O seguidor de Cristo, ele vive uma vida diferente. É diferente no vestir, é diferente no andar. Escuta só, andar, literalmente falando, andar.
Porque tem gente, e você conhece um malandro, quando ele anda. Olha o malandro andando. Isso é malandro. Isso vive na malandragem. Um cidadão e uma mulher de caráter, de personalidade, até no andar, literalmente falando, ele é diferente. Esse negócio tá. Isso é coisa de malandro, irmão. Desculpe, por gentileza. Quando aceita Jesus, muda o modo de andar. Literalmente falando, andar. Ô, Niel, guarda esse guarda-chuva, Niel, que eu estou falando, tu está aí conversando, aí vai atrapalhar a palavra. Será possível que eu vou ter de estar falando? Se aquiete, meu santo. Então, observamos, meus amados irmãos, que é literalmente falando, andando, e o proceder. A conduta. A conduta. O que eu estou falando, com quem eu estou andando. Eu vou falar o que nós temos nas mãos. O que eu estou postando na rede social. Louva a Deus o que você está postando, ou você está envergonhando a Cristo? Você pode dizer ao seu irmão e dizer assim: você é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Pode o templo de Deus ser casa de meretriz? Mas muitos se comportam, permita-me por gentileza, eu estou falando para crente, muitos se comportam como os tais. O crente vai em oposição, por isso que o mundo não nos ama, amados. Falam de nós, nos criticam, inventam história, zombam, mas escuta só, não prevalece, porque eu nunca vi a mentira prevalecer sobre a verdade. A verdade, ela pode ser contada bonita como, a mentira pode ser contada bonita como for, mas a Bíblia Sagrada nos diz, não tem nada que se aconteça ou que se converse dentro de quatro paredes que não seja revelado. E em todo canto tem um mexeriqueiro. O mexeriqueiro, amados, pense no infeliz. Ele joga verde e colhe maduro para espalhar, para difamar, para destruir reputação e destruir família e amizades. O mexeriqueiro é um fofoqueiro profissional. Agora, quando a verdade chegar, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, ele é envergonhado. Porque a verdade vem como um rolo compressor. A gente está já concluindo, mas olha para teu irmão e diz assim, não te preocupes. A verdade prevalece. Diz de novo para ele, não te preocupes.
a verdade prevalece. Rabachora manara bacara bachore minara bacai. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? E quem aqui já tem Jesus? Aleluia, então ela vai prevalecer na tua vida. Aleluia, aleluia. Eu tenho mais 10 minutinhos. Os irmãos sabem que, com respeito ao horário, a gente está um pouco rigoroso. Quando não vivemos em conformidade com os seus mandamentos, eu nego a Jesus. Abra a tua Bíblia, por gentileza. Eu tenho aqui alguns versículos. Livro de Josué, capítulo 16 e o versículo 10. Há um perigo muito grande quando eu não me afasto de pessoas que não me enobrecem. Escuta só, enquanto você está procurando, eu vou falando aqui. Te aproxima de um empresário e observa qual é a sua conversa. Se a conversa dele não só é de crescimento. A conversa do empresário, pastor Kleberson, só é de crescimento. Agora, se apresenta com uma pessoa que não faz nada para tu ver qual a sua conversa, se aproxima dele. Uma pessoa que não tem perspectiva, presbítero Arthur, que não tem visão de nada. Uma pessoa que não tem propósito nenhum. Te aproxima dele para tu ver. Qual a conversa dele? Só problema, senhor? Causa aborrecimento. Tem pessoas que quando vai se aproximando, a gente estou sentado. Rapaz, já vem fulano. Já vem problema. Não é ele vir contar um problema não, irmão, que isso aí é normal. É que ele é um problema. Não faz nada. O ocupado está ocupado. Amém, amados? Como é que diz aí o versículo? Vê o que é que acontece quando nós não separamos de pessoas que não nos enobrecem. Vê aí. Josué 16 e 10. Vamos lá? Espera aí. Vamos lá. E não expeliram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém serviam-nos, sendo-lhes tributários. Olha lá. Israel conquista a terra. E esse conquistar a terra, amados, escuta só, é exatamente voltar para a sua propriedade, porque Abraão comprou. Abraão começa a comprar as terras de Canaã quando morre a sua ama, Sara. Compra um pedaço de terra para sepultar a sua ama, a sua amada, e dali ele vai crescendo, vai comprando. Só que Israel vai para o Egito por causa da fome. Depois, Israel volta agora, e quando ele volta, está lá cananeus, amorreus, filhos de Anak. Está lá um povo que não era daquela terra, tinham tomado posse de uma terra que não lhe pertencia. Israel disse: eu quero de volta. Aí quando Israel chega na terra, Deus dá a terra. Israel vence tanta batalha, irmãos. É aí onde eu vou lançar um livro chamado Alianças Proibidas, o zelo de Deus para com o seu povo. Certo? Primeiro eu vou lançar
eu vou lançar a diversidade, a confiança em Deus na diversidade. Depois eu vou lançar alianças proibidas, o zelo de Deus para com o seu povo. Aí conta toda essa história aí em uma narrativa bem maravilhosa, certo? Está bem trabalhado esta obra. Não que as demais não estejam, mas essa daí é uma linguagem diferente. Escuta só. Israel toma posse da terra, porque Deus prometeu, e diz a palavra que Israel não expulsou do meio do povo de Israel os cananeus. Subjugaram, racharam lenha. Escuta só, esse povo foi agora escravo de Israel. Coisa boa, não? O povo que antes me amedrontava, eu agora escravizo ele. É bom ou não é? Você dominar este povo, Israel dominando esse povo, é bom ou não é? Não. Porque o problema, cantor Samuel, não era dominar o povo, o teu povo, esses cananeus, como escravo, ajudando nos trabalhos, na agricultura, na pecuária, na lavoura, pagando tributos. Quem é que não quer mão de obra de graça, ou quase de graça? O perigo amados, o que estava inculcado na mente desse povo. A raiz dele, o que eles tinham aprendido. Escuta só, irmãos, escuta só. Eu não sei, eu creio que está nesse livro, Provação ou Tentação. Jovens crentes, temente a Deus, que se envolve com namoros e noivados e casamentos com pessoas que não sejam da nossa linhagem, que não sirvam ao Senhor. 90% deles que estão na casa de Deus se desviam, esfriam espiritualmente. É um risco muito grande para fazer esse investimento. Porque 90% não permanece na igreja. Porque o não crente, ele atrai ele para o mundo. Não vale a pena fazer esse investimento. É um perigo. O que foi que aconteceu com Israel? Deixaram os cananeus no meio dos israelitas. Escravo é bem verdade, mas a sua mente estava voltado para Moloque. E Deus disse, quando eles ainda estavam no Egito: quando chegares na terra que eu vos darei, não terás outro Deus além de mim. Não entregue os vossos filhos no braço de Moloque. Pegava os filhos vivos, entregavam, colocava no braço de Moloque, cheio de fogo, batia o tamborim, os pais ficavam por trás para os pais não ouvir o grito dos filhos, e ali os filhos eram queimados vivos. Você que tem filho, levanta a mão assim, você que tem filho. Irmã Chica, dê um glória, muito obrigado. Você entregou o seu filho para quem educar? Porque vivemos em uma sociedade que corremos tanto, que muitas vezes o teu filho está no braço de alguém. O que é que o seu filho está acessando neste mundo da palma da mão? Está no braço de Moloque. O que é que ele está compartilhando? Quando falamos hoje os moloques dos tempos atuais, não está falando de uma estátua.
Está falando, amados, daquilo que está nos influenciando para distante de Deus, para estarmos distante de Deus. Tirar a adoração ao Senhor nosso Deus. Seguir a quem não é para seguir. Caminhar com quem não é para caminhar. Viver com quem não é para viver. A Bíblia Sagrada nos diz que Israel teve um grande prejuízo. E o prejuízo foi tão grande que a Bíblia Sagrada nos diz que os filhos de Eli eram piores do que os filhos de Belial. Sabe por quê? Porque eles absorveram a cultura cananeia. Escuta só, eu vou fechar minha Bíblia, e absorvendo a cultura cananeia, não teme a Deus. Não respeita um momento como esse. Pensa que está na casa do parceiro. Pensa que está na casa da mãe que deixa fazer o que quer. O encontro nas igrejas, permita-me por gentileza, tem sido um grande encontro de fofocas para criar confusão. Sabe o que é isso? Porque perdeu o foco da adoração. Perdeu o foco da gratidão a Deus. E quando se perde o foco da gratidão a Deus, amados, começa a fazer coisas que não convêm dentro do próprio culto, dentro da própria adoração. E a igreja fica mais como que vendedor de alguma coisa no meio da feira e ninguém vem para adorar. Mas o sangue de Cristo tem poder, amados. A igreja do Senhor Jesus Cristo, você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus para ter reverência na casa de Deus, para testificar do Senhor Jesus Cristo, para dizer a esta geração que Jesus Cristo é o único que liberta e que muda esta geração. Quem vai mudar é você. Diz ao teu irmão, quem vai mudar é você. Diga aí, quem vai mudar é você. Adoramos ao Senhor nosso Deus, servimos ao Senhor nosso Deus com alegria e com sinceridade. Por quê? Porque Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Pai, Ele é o amigo, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Salvador, e Ele tem o padrão para nós seguirmos. Não precisamos de moleta de ninguém. Tem crente que fica andando com a muleta. Não. A Bíblia diz, quem andava cambaleando, se firme. Diga ao seu irmão, se firme, meu irmão. Não tenha medo não, diga se firme. Ande firme. Porque Deus te salvou. Deus te perdoou. E agora nós vivemos essa nova criatura que somos em Cristo Jesus. Olha, tenho 3 minutinhos. Deixa somente ler aqui para você. Quando não vivemos em conformidade com os seus mandamentos, eu nego a Cristo. A igreja do Senhor Jesus nunca foi um povo popular. Não. Quando o mundo vê que um cristão vive diferente, ele ridiculariza. Ridiculariza. No trabalho, na escola. É o chamado nada demais. E esse nada demais, você nega Jesus. Zomba de você. Nós somos perseguidos. Sim. Existem várias formas de perseguição. Certo? Pois qualquer cristão que queira se esconder para não ser ridicularizado ou perseguido, matará a sua alma, porque nega Cristo. Mais adiante ele diz, devemos se enojar o mundo podre e cruel que ainda está. E abraçamos a Cristo, tomando cada dia a nossa cruz. Eu vou por aqui no Passo do Gado. Eu vou por aqui servindo a Jesus. Ô pastor, eu vou me isolar de todo mundo? Não, o homem não é uma ilha para viver isolado.
mas somos um povo diferente, liberto pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia, autonegação, nega o que esse mundo oferece e abraça o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Declina a tua cabeça. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, em o nome de Jesus. E todos dizem amém. Muito obrigado, Leila, muito obrigado, Kaique, também muito obrigado a Wendel, Valeric, a Jonathan, todos que ajudaram a levar o melhor de Deus para vidas. Ainda está ao vivo, Leila?